Encontre a solução geral da equação y duas linhas mais 2y' mais y igual à função 2 mais t vezes exponencial de menos t. O detalhe: coeficientes constantes do lado esquerdo e do lado direito você tem um polinômio, só que multiplicado pela função exponencial. Claro, inicialmente devemos resolver a equação homogênea associada, que é a equação y duas linhas mais 2y' mais y igual a zero. Aí temos a equação característica desta homogênea é o y você troca por r, duas linhas vira quadrado, 2, o yr, essa linha é o expoente 1, e como aqui tem zero linha, fica r elevado a zero, que é 1. Isso aqui igual a zero. Ora, mas o que está escrito no lado esquerdo é um quadrado perfeito. Isso aqui é r mais 1 ao quadrado, isso aqui fica igual a zero. De fato, né, tu tem aqui quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, dá 2r, mais o quadrado do segundo. Claro que se você quisesse usar a fórmula de Bhaskara, quando você calcula o delta, neste caso, você vê claramente que o resultado é zero. O delta é b ao quadrado, então 2 quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 1, né? Isso aqui dá zero. Aí você pode usar a fórmula de Bhaskara e você vai chegar nas seguintes raízes, né? R1 igual a R2 igual a... Daqui você tira, né? Por exemplo, isso implica que R mais 1 é igual a zero, ou seja, você tem R igual a menos 1. Quer dizer que as raízes são repetidas e ambas vão ser iguais a menos 1. Assim, a solução geral da equação homogênea é... Nós já aprendemos que, nesse caso, essa solução é dada por C1, que multiplica exponencial da raiz multiplicando t, no caso fica menos t, mais C2, que multiplica um t exponencial do mesmo menos t. Essa daqui é a solução da equação homogênea associada. Agora, vamos buscar uma solução particular para a equação não homogênea, que eu chamei de asterisco, e essa solução particular tem que ter a seguinte forma. Eu vou escrever yp de t igual. Vou colocar aqui uma função t, ela vai ter um polinômio, melhor dizendo, né? Uma potência de t. Aí vai ter um expoente que, bom, eu não sei ainda quem é esse expoente. Vou deixar um espaçozinho aqui para a gente colocar ele. E o interessante é que aqui eu devo multiplicar por... Olha, veja bem. Quando você observa a nossa função que fica aqui no lado direito da não homogênea, aqui você tem um polinômio de grau 1. E aqui você tem uma função exponencial. Desse lado, derivadas de y, de ordem 2, de ordem 1 e a própria função y. Então, é muito natural que uma função yp de t vai ser solução dessa equação se ela tiver uma forma parecida com essa. Porque quando você deriva um polinômio vezes a função exponencial, os resultados vão envolver apenas polinômios e funções exponenciais. Se você deriva polinômio, o resultado dá polinômio. Se você deriva função exponencial, só dá função exponencial. Mesmo usando a regra do produto, você deriva a primeira, aí deixa a segunda quieta, depois a primeira multiplica pela derivada da segunda. Então, sempre é derivada de polinômio ou de função exponencial. Por isso que, como aqui eu tenho um polinômio de grau 1, eu vou colocar aqui um polinômio genérico de grau 1. Como aqui tem a função exponencial de menos t, eu vou colocar aqui a função exponencial de menos t. E o nosso objetivo vai ser determinar os coeficientes A0 e A1. Mas nós temos que acertar quem deve ser esse expoente dessa potência. Eu não sei. Eu tenho que colocar aqui tipo um 0, um 1, um 2, de maneira que essa solução, nenhuma parcela dessa apareça na solução da homogênea. Aí a gente faz testes. Tipo, t, vamos botar t elevado a zero, para ver se dá certo. Então aqui eu tenho a0 mais a1, t, exponencial de menos t. Se eu colocar dessa forma, aí isso aqui é 1.
Então você fica com A0 mais A1t, que multiplica exponencial de menos t. Ora, isso aqui é A0 exponencial de menos t mais A1t exponencial de menos t. Então, tipo, seria essa uma candidata à solução particular. Aí você vai olhar para cá, para a solução da homogênea. Você tem que ver se aqui aparece alguma parcela no formato que está aqui, na solução da homogênea. Então, se você prestar bem atenção, esta parcela, por exemplo, tem uma parcela como essa aqui. Inclusive essa também, né? Essa também tem uma parcela como ela aqui. Então, colocar esse expoente zero não vai dar certo. Vamos tentar outra coisa. Você pode tentar, por exemplo, colocar esse expoente sendo 1. Se você coloca 1, aí fica aqui o A0 mais A1t exponencial de menos t. Aí tu vai ter assim, né? A0 vezes t, fazendo essa multiplicação, mais A1, aqui vou ficar com t quadrado, e aqui vou ficar com, esqueci da exponencial, né? T1 vezes A0 vezes exponencial de menos t, assim. E aqui vou ficar com A1, t quadrado, exponencial de menos t. Observe que esta parcela que está bem aqui, ela aparece aqui, na solução da homogênea. Então, pegar o expoente t igual a 1 também não vai dar certo. Então, você vai para o próximo, é t quadrado. O primeiro que der certo é o que a gente vai utilizar. Então, aqui, coloca A0 mais A1t, exponencial de menos t. Faz a conta, ó, fica A0, t quadrado exponencial de menos t, mais A1, esse vezes esse dá t ao cubo, exponencial de menos t. Então, agora sim, nenhuma dessas parcelas que aparece aqui, aparece aqui. Então, essa vai ser a escolha que nós devemos fazer. É colocar o expoente do t sendo igual a 2. Já vou colocar ele aqui, ó. Aqui eu vou botar um t ao quadrado. Feito isso, aí você organiza, fica A0, t quadrado, exponencial de menos t, mais A1, t ao cubo, exponencial de menos t. Esse é o formato para a nossa candidata à solução particular. É claro, eu vou ter que encontrar esses coeficientes, A0 e A1. Você pode ainda escrever da seguinte maneira. Coloca essa exponencial em evidência, né? Eu acho que fica melhor assim. Você faz A0, t quadrado, mais A1, t ao cubo, vezes exponencial de menos t. Temos o que a gente faz agora, calcular derivadas. Você vai derivar esta função, aí vamos usar a regra do produto, derivada da primeira vezes a segunda, vamos fazer aqui, né? Eu vou ficar com a derivada da primeira, ó. 2A0t seria essa derivada, mais essa daqui, 3A1t quadrado, derivada da primeira, vezes a segunda, mais a primeira, que é at quadrado, A0, mais A1t ao cubo, e a derivada da exponencial de menos t vai dar menos exponencial de menos t. Tudo que está dentro desse parênteses vai ser multiplicado por esse menos. Então, vamos ver aqui, ó. Você tem potência t, 2A0t. Potência de t quadrado, você tem esta e você tem esta daqui. Então, nós vamos ficar com 3A1, mas aqui tem um menos, ó. Então, menos A0. Isso, t quadrado. E aqui você vai ficar com A1t ao cubo. Tudo isso vezes a exponencial de menos t. Perdão, só um detalhe. Aqui é menos, né? Eu esqueci. A1t ao cubo. Aqui vai ter que ficar um menos, né? Por causa desse menos aqui. Agora, vamos derivar essa expressão aqui. YP, duas linhas de t. Faz a mesma coisa. Deriva essa vezes essa, mais essa multiplicado pela derivada da exponencial. Eu vou só colocar o resultado porque a conta é completamente análoga a essa primeira que a gente fez, usando a regra do produto. Então, o resultado disso aqui vai ser exponencial de menos t. Feito isto, nós vamos fazer o seguinte, vamos substituir essas derivadas e a própria função y na equação asterisco.
Então, y duas linhas, eu vou trocar por essa expressão daqui. Y duas linhas, mais 2 que multiplica y'. A y' é essa expressão aqui. Vou colocar multiplicado aqui por 2. Agora, mais y. O y está aqui. E tudo isso tem que ser igual à função 2 mais t exponencial de menos t. Agora vamos dar uma simplificada nisso. Exponencial de menos t é um fator comum nessas três parcelas, então basta que você busque, tipo, o que é que tem aqui com t ao cubo? Por exemplo, você tem a1t ao cubo, você tem 2 que multiplica menos a1t ao cubo, então você tem menos 2a1t ao cubo, e aqui você tem a1t ao cubo. Então, é evidente que esse você vai cancelar com esse e vai cancelar com esse, porque tu tem 2 aqui, positivo, e esse aqui vai ficar multiplicado por 2, negativo. Vamos analisar o t quadrado. No t quadrado, eu tenho a0, t quadrado. Aqui eu tenho 2 menos 2a0, t quadrado, e aqui tenho a0, t quadrado. Então, o a0 também vai embora. Vamos ver esse a1 que está no t quadrado. Então eu tenho menos 6a1, e aqui tem 2 vezes 3, vai dar 6a1, também no t quadrado. Então, esse vai morrer com esse. Bom, no t eu tenho 6a1. Então, esse aqui vai permanecer. Somente esse. Com o t. Esse permanece. Deixa eu ver o menos 4a0 com o t. Então, eu tenho menos 4a0 e aqui tenho mais 4a0. 2 vezes 2, 4. A0t. Esse a gente vai cancelar. Esse com esse. Ou seja, todo mundo acabou-se aqui, nessa parcela, né? Não tem mais ninguém aqui. Aqui também, todo mundo se acabou. O que é que restou de tudo isso? Esse 2a0 e esse 6a1 que multiplica t. Então nós vamos ficar com 2a0 mais 6a1 que multiplica t. Isso tudo está multiplicando exponencial de menos t. Todos esses outros aqui foram cancelados, né? E aqui eu fiquei com 2 mais t exponencial de menos t. Essa função exponencial de menos t você pode também cancelar, já que ela é diferente de zero. E você fica com 2a0 mais 6a1t igual a 2 mais t. Mas isso quer dizer o quê? Que 2a0 é igual a 2, o que nos dá a0 igual a 1, e você tem 6a1 igual a 1, o que nos fornece a1 igual a 1/6. Logo, a nossa solução particular vai ser, o a0 é 1, então vou ficar com t quadrado, o a1 deu 1/6, vamos botar aqui o parênteses, né? Então aqui eu vou ficar com 1/6, que multiplica t ao cubo, isso multiplicando a exponencial de menos t. E, portanto, y de t igual. Aí, lembra quem era a solução geral da homogênea? Era C1 exponencial de menos t mais C2 t exponencial de menos t. E aqui você acrescenta a solução particular que nós acabamos de determinar. T quadrado mais 1/6 t ao cubo vezes exponencial de menos t, que é a solução geral da equação asterisco. Na verdade, é a solução geral de asterisco. Asterisco é a equação não homogênea, essa daqui. De modo geral, quando você está lidando com essa equação aqui, com coeficientes constantes, igual a f de t, que é uma equação não homogênea, e quando essa função f de t ela tem essa forma aqui, eu vou escrever f de t igual a um polinômio, ou seja, a0 mais a1t mais a2t quadrado mais an t elevado a n, e esse polinômio ele aparece sendo multiplicado pela função exponencial, ou seja, de alguma coisa vezes t, assim, exponencial de alfa t. Então, quando f de t é dessa forma, devemos procurar uma solução particular da forma
yp de t igual, aí você vai colocar lá o t elevado a s vezes um polinômio, a0 mais a1t mais a n, t elevado a n, onde você vai ter que encontrar os coeficientes, a0, a1 até a n, são os coeficientes indeterminados, que você vai lá determiná-los, e isso sendo multiplicado pela função exponencial de αt, que é dada lá na tua equação, na função f de t. E aqui o importante, né? Em que o número s é o menor inteiro não negativo que garante que nenhuma parcela de yp de t, que é a solução particular da não homogênea, seja solução da equação homogênea correspondente. Ou seja, é aquela coisa, você começa a fazer testes, né? Você vai lá, coloca s igual a 0. Aqui no t, multiplica e vê se não aparece aqui parcela da solução da equação homogênea. Aí se aparecer, aí tu, não é essa não, eu tenho que fazer outro teste. Aí você coloca s igual a 1. Colocou s igual a 1. Peraí, ainda está aparecendo parcela que está na solução da homogênea. Aí você vai dar s igual a 2. Se ainda aparecer parcela, que é a solução da homogênea, aí s igual a 3. Aí você vai parar na primeira escolha que der certo. Ou seja, que nenhuma parcela aqui apareça lá na solução da equação homogênea. Que é essa aqui, né? A, y, duas linhas, mais b, y' mais c, y igual a 0. Essa solução pode ter três formatos, né? É aquele C1 exponencial de R1 mais C2 exponencial de R2, quando elas forem distintas, né? As raízes da característica, mas se elas forem repetidas, aí já pode ser assim, né? Essa equação. E se forem raízes complexas, aí já pode ser daquele outro formato. É C1 exponencial de alfa, cosseno de beta t, mais C2 exponencial de alfa, seno de beta t. Aí tem que ver qual é o caso e fazer os testes e vai dar tudo certo.